Neste sábado, das 6 à meia-noite, abastecidas com grandes volumes de mercadorias a preços incríveis. E na Forte do Dia, leite UHT Lativida 1 litro a 2,5. Contra filé bovino a vácuo a peça a 18,98 kg. Óleo de soja lisa 900 ml a 2,78. Cerveja Opa Beer Parque garrafa com 600 ml a 13,99. Beba com moderação. Papel higiênico Quality 30 metros. Leve 32, pague 30 a 17,98. Aproveite todas as lojas abertas neste sábado das 6 à meia-noite. O Dia F é só no Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. São 8 horas da manhã do dia 6 de abril de 2019 e está começando agora mais um programa Hora Espírita. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. E em cada programa é abordado um tema diferente. O tema desse programa, de sábado, é O Médico Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Queremos aqui cumprimentar você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode ouvir Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, seu comentário ou perguntar aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Telefone da Rádio Chapecó 2049 1200 ou pelo WhatsApp da rádio, pelo número 2049 1212 ou ainda pelo Face da rádio ou pela live do programa Hora Espírita Chapecó. Hoje aqui conosco eu que falo Mona Lisa Hack, da Casa Espírita Gotas de Luz, mas também temos os nossos amigos, a nossa amiga Naice do nosso lar. Bom dia, Naice. Bom dia especial a todos os ouvintes. A nossa amiga Pola do Leocádio José Correia. Bom dia, Pola, bem-vinda. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Gianais e todos aqueles que nos ouvem nesse sábado friozinho, gostoso, né? Bem de outono. A gente conversar um pouquinho, tomar um chimarrão e um mate. E o nosso amigo Jean, do nosso lar também. Bom dia, Jean. Bom dia. Um abraço a todos os nossos ouvintes e também internautas, né? Que não só nos ouvem, mas nos veem também. Hoje o Jean é que está comandando as mensagens no Face, né? E daqui a pouco ele vai nos informar as participações, os recados. E lembrando que todas as perguntas enviadas são respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Agora pedimos licença para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador, Escala Construtora, que permite que esse programa vá ao ar todos os sábados. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é o Médico Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Em sua breve passagem pela Terra, Jesus deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas e continua deixando até hoje naqueles que o buscam. Jesus não apenas ensinava, mas trabalhava incessantemente e restabelecia a saúde das mentes, corações e corpos de muitas pessoas. Nos evangelhos, há relatos de diversas curas operadas por Jesus, de cegos, paralíticos, leprosos, sem contar os numerosos doentes da alma que encontraram nele o médico dos médicos. O Espiritismo recomenda a todos aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma recorrer ao médico Jesus. Mas muitos podem se perguntar: como agendar um horário? Será que ele me atende? Quais serão as suas prescrições?
No programa de hoje, nós vamos debater sobre como Jesus pode nos ajudar não apenas a recuperar, mas a manter a saúde do corpo e da alma. E para a gente começar a conversar, vamos lembrar que amanhã, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde, né? Nice. Como o Espiritismo entende saúde e doença? Bom, a Organização Mundial de Saúde define a saúde como um bem-estar completo, físico, mental e social. Mas o Espiritismo amplia um pouco mais esse conceito, dizendo que a saúde é um estado completo de bem-estar biopsicossócio-espiritual, pois leva em consideração todos os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano nessa passagem pela Terra. A saúde que temos no corpo, ou a doença que carregamos, tem por muitas vezes a causa nas ações, pensamentos e atitudes que manifestamos diariamente. A grande percentagem das enfermidades que nós temos tem origem no nosso psiquismo. Assim, o orgulho, a vaidade, o rancor, a ganância, a preguiça, a crueldade, mau humor, estresse e todos os sentimentos negativos que nós temos, que são os chamados vícios da alma, eles nos geram perturbações de ordem física, psicológica, social e espiritual, que são somatizadas no nosso corpo físico em forma de doenças. Esses vícios da alma nos colocam diretamente em contato com energias negativas e até perniciosas que vão intoxicando o nosso organismo, nos tirando o equilíbrio e aí gerando as doenças. Segundo os princípios espíritas, a questão de saúde e doença está muito ligada à lei de causa e efeito. Ligada às causas dessa existência, esses fatores que mencionamos, e também ligadas a causas de existências passadas, que é o chamado karma, o resgate, aquelas ações que nós realizamos negativas a nós mesmos ou a outros em vidas passadas que refletem sobre nós, que fazem com que aconteçam algumas doenças. Mas nós não devemos entender a doença como um castigo, mas sim como um sinal de que estamos tomando uma postura equivocada diante da vida ou tomamos anteriormente e que é necessária a nossa mudança de atitude para recuperar a nossa saúde e continuar o aprimoramento espiritual. Devemos buscar em Jesus o médico que vai curar a causa de nossas doenças, através dos seus ensinamentos de perdão, humildade, amor, caridade. Dessa forma, obtemos o remédio para as nossas doenças. É bonito que dentro da doutrina espírita nós temos as associações médico-espíritas. E elas abordam a doença do ponto de vista vitalista. Há uma visão de que nós somos tão somente um corpo que precisa ser tratado. Mas dentro da visão espírita nós vemos que nós não somos só um corpo. Há um espírito ali e que a doença muitas vezes nasce de um problema do espírito. E o corpo é só o espelho que reflete. Então, é importante tudo isso que a Nice coloca da gente perceber o quanto é importante o nosso psiquismo, né, a nossa mente, o nosso espírito estar em harmonia para que o nosso corpo tenha harmonia. Não adianta eu só tratar o corpo e esquecer que eu sou um espírito imortal. E Jesus, esse grande terapeuta, ele nos chama para que nós consertemos, para que nós tratemos a nossa alma, a nossa porção espiritual. E a fala dele, em alguns momentos, quando ele diz que ele está indo, mas ele deixa a sua paz, ele nos dá a sua paz. Eu venci o mundo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É exatamente essa paz, esse sentimento de harmonia, que decorre do que a Nice falou, da nossa postura humilde,
caridosa, de não alimentarmos ódios, não alimentarmos sentimentos egoístas e orgulhosos que vão refletir exatamente nesse estado de paz interior, nesse equilíbrio. E isso é o que Jesus nos prescreve para que nós tenhamos a nossa saúde sempre equilibrada. Ou seja, buscar sempre o caminho da paz interior. A paz que Ele nos deixa, a paz que Ele nos dá. Não aquela paz que parece que é só uma cortina, aquela paz interior, aquela paz que vem de dentro e que vem exatamente da postura do dever cumprido, da humildade e da caridade. Então aqui a gente pode entender que a doença é uma consequência, né? Dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Não é a causa é mais profunda, né? Então, geralmente, paramos para pensar na nossa saúde quando estamos doentes, né? Só quando a gente fica doente, a gente para pensar. Ou dá valor para ela. Dá valor. Procuramos o médico quando a doença já está instalada. E assim fazemos com Jesus, o nosso médico dos médicos. Mas, Paula, como é que a gente pode marcar uma consulta com Jesus se eu estiver doente? Ou se eu quiser me prevenir, como é que eu posso fazer? Muito bem. Que bom seria se a gente buscasse Jesus antes da dificuldade. Mas a grande maioria de nós acaba lembrando dele quando vem uma situação difícil e a gente precisa resolver. Primeiro que para marcar consulta com ele é muito simples. O bom da agenda de Jesus é que ele sempre tem horário para nos atender, né? Sempre que nós buscarmos, ele estará à disposição. Mas a gente precisa ligar. A gente também não pode ficar esperando que, eu estou com um problema, alguém vai resolver para mim. Então, para ligar para Jesus, qual é a nossa conexão com o espiritual? É a oração, é a prece, é esse silêncio, essa paz, essa busca da paz interior é o que nos conecta com a nossa essência, com o que há de divino e nos conecta com o Mestre. Então, buscar nesses momentos de silêncio e também através do Evangelho. Olha, tem vários caminhos para chegar até Jesus. Os colegas também podem ir acrescentando. Nós podemos encontrá-lo no Evangelho. O Evangelho, dentro do Espiritismo, nós temos um livro que é uma das obras básicas, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O bacana deste livro chamado O Evangelho é que ele traz uma síntese dos ensinamentos morais de Jesus. Mas a gente também encontra o Evangelho de Jesus lá na Bíblia, no Novo Testamento. Então é possível buscá-lo no Evangelho e lá nós vamos encontrá-lo e vamos encontrar as receitas dele e vamos encontrar as indicações dele. Nós devemos procurar Jesus também para marcar uma consulta com ele no templo religioso que nos seja afim. Nós podemos encontrar Jesus na nossa igreja, na casa espírita, no nosso coração, no Evangelho. Então, ele está em vários veículos, vamos dizer assim, de comunicação para que a gente consiga encontrá-lo, buscá-lo e marcar a nossa consulta. Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer que é bem importante, que isso acontece na medicina hoje aqui no mundo, né? Às vezes o paciente marca a consulta, mas não vai. Já aconteceu? Já viram alguém fazer isso? Na nossa família acontece. E aí, adianta a gente marcar uma consulta com Jesus e não ir? Adianta eu fazer uma oração e pedir ajuda para ele, mas eu não ir buscá-lo? Não ouvir com atenção o que ele quer me dizer? Não seguir as prescrições do que ele indica? E a gente sabe que Jesus, sendo o médico dos médicos, ele sempre terá a recomendação adequada para a nossa dor. Jesus sempre falava numa linguagem muito clara, muito acessível. Então, às vezes a gente vai no médico, mas fica com aquela sensação de que não entendi direito o que será que ele falou. Jesus usava uma linguagem muito simples. No programa passado, os nossos colegas falaram sobre as parábolas de Jesus e que ele usava uma linguagem muito clara. Então, se a gente buscá-lo, dificilmente nós não vamos compreendê-lo. Basta que a gente vá com vontade. E ao buscá-lo, encontrá-lo, nós devemos ter a disposição de seguir as suas prescrições. Então, onde é fácil localizar, como também. O importante mesmo é a gente confiar nele. Ele sendo o médico dos médicos, confiar. Olha o poder de Jesus. Olha o quanto é importante esse movimento de ir até ele. Tem no Evangelho o caso de uma mulher que sofria de hemorragia. O caso da mulher hemorroíça. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Essa mulher era considerada impura na sociedade dela, doente. E ela já tinha procurado vários médicos e ninguém conseguia tratá-la. Mas ela não perdeu a fé e ela soube que Jesus ia passar pela cidade. E mesmo sabendo que ela ia sofrer muito para chegar até Jesus, porque veja, ela já estava frágil, já, assim, as pessoas já olhavam para ela de uma forma que você é impura, não podemos chegar perto de você. E ela fez todo um movimento. Eu convido os nossos amigos que nos ouvem e nos acompanham a buscar esse exemplo, a entender essa história. Ela chega no meio daquela multidão toda, toca nas vestes de Jesus, porque ela tinha fé que se ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela, de fato, narra o Evangelho
que estancou a hemorragia. E aí Jesus diz, alguém me tocou. E os discípulos dizem, né, naquele turbilhão de gente ao redor dele, mas, mestre, como é que a gente vai saber quem te tocou? Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Então, veja, nós podemos tocar Jesus. Nós podemos tocar as vestes espirituais de Jesus, ter contato com Ele. Não é necessário o contato físico, mas é necessária a nossa conexão espiritual. É preciso fazer esse movimento de buscar, né? Exatamente. Eu tenho que ter a vontade de buscar aquilo. Aquilo, eu tenho que reunir em mim a força, a confiança para ir até Ele. Então é muito bonito. Não adianta aquelas orações ditas sem raciocínio. Tem que ser algo que venha do meu sentimento, do meu íntimo, né? É isso. Essa passagem do Evangelho é bastante interessante, porque fala de uma pessoa que estava fragilizada de todas as formas. Primeiro, pelo fato de ser mulher naquela época. Depois, pela doença que ela tinha, e ela era julgada e tida como impura. E mesmo assim, a fé dela fez com que ela saísse, reunisse forças e fosse até Jesus. Ela fez todo esse movimento. Não basta só esperar um milagre acontecer, é preciso um esforço de ir até a mudança de atitude, ir até a luz, até Jesus. A maioria de nós já ficou doente algumas vezes na vida, né? Todo mundo já ficou doente. Mas cada um de nós reage de uma forma diferente, né? Como o Evangelho de Jesus e o Espiritismo pode nos ajudar a reagir diante da doença, Gê? Muitas vezes a doença acaba acaba se manifestando na nossa vida e temos dificuldades até para manter o equilíbrio, porque sabemos que se uma doença é bastante grave, ficamos paralisados pelo medo. Ou até revoltados às vezes. Revoltados, não entendemos o porquê daquilo, chegamos a questionar até mesmo a existência de Deus. A reação para a doença que vem da fé, e que o Espiritismo nos clareia a forma como ela se processa, ela vem primeiro desse movimento que nós temos que fazer para buscar. O que nós falamos na questão passada. Nós temos que ter vontade, temos que reunir no nosso íntimo a esperança, a coragem que a fé nos dá. A fé, esse sentimento de fé, ele nos sustenta. Porque no primeiro momento, quando nós somos acolhidos pela notícia, e nós podemos até nos revoltar ou nos paralisar, a fé é aquilo que diz dentro de nós que há saída, que há solução, que nós temos que buscar, temos que ir até Jesus, falando aqui do tema específico do programa. Então, quando nós temos fé, ela nos sustenta. Ela pode ser o primeiro esteio, né? O primeiro passo para aquele que diante de uma situação difícil quer buscar a cura. Então reagir, buscar ajuda, buscar auxílio, buscar a medicina terrestre, que existe para isso, para nos ajudar. Jamais estamos aqui falando que essa medicina espiritual substitui a medicina terrestre. Mas de mãos dadas com a medicina terrestre, buscar no nosso íntimo a fé, a coragem, a confiança. Confiança de que tudo vai ficar bem. Confiança de que somos seres imortais, de que a nossa trajetória evolutiva, por vezes, nos coloca em situações. E uma das situações que nós podemos enfrentar na nossa caminhada é a doença. Então, ter fé, ter confiança e buscar. É isso que, em suma, essa religiosidade, esse sentimento religioso nos aponta quando nós temos a doença. Buscar essa base de tudo, que é justamente a fé, a confiança em Deus, a confiança em Jesus, porque Ele pode, sim, com os seus ensinamentos, nos dar o roteiro para reagir e conviver melhor com a doença e até mesmo buscar a sua cura. Alguém quer complementar? Mas ia falar. Compreender que aquela doença é um sinal, é um ensinamento de que precisamos mudar alguma coisa na nossa postura diante da vida, né? E aí é preciso a gente ter resignação, né? Bem tocado nessa questão da resignação, porque às vezes há situações que você vai lutar uma vida toda e não vai conseguir nesta vida muitas vezes resolver. Mas o nosso papel da resignação é aceitar, sim, sem reclamar, mas lutar. Não ficar parado, não se deixar engessar pelo medo. Há tantos bonitos exemplos. Eu gosto muito do exemplo do Jerônimo, que tem dentro do Espiritismo, o palestrante Jerônimo era amigo do Chico, né? E ele era paraplégico ou tetraplégico?
tetraplégico. E ele fazia palestras pelo Brasil todo. Sim, carregava uma cama. Ele não se movimentava nada. Ele só falava. E esse cara, mesmo tendo todas essas limitações... O apelido dele era o gigante deitado, né? Ele não se entregou, ele pensou assim, agora eu sou um inútil. Não! Todos nós temos algo para ser útil neste mundo. Todos nós servimos para algo. Então, a gente, mesmo diante das doenças, nós precisamos reagir e não nos engessarmos, como o Jean falou. E nós precisamos, eu vejo muito, o Divaldo também fala isso nas palestras dele, que acontece no nosso derredor, e quando uma pessoa diz assim, eu tô com uma doença, né? Aí o outro colega, ao invés de te dar uma força, assim, não, você vai conseguir superar, você tá procurando tratamento? A pessoa diz assim, eu também tô doente. Aí o Jean chega e me diz assim, eu tô com uma dor de cabeça. Eu também tenho uma dor de cabeça terrível. Nós devemos quebrar esses círculos viciosos, ao invés de a gente continuar alimentando esses sentimentos. Mas a minha dor de cabeça é pior. É um concurso de quem sofre mais. Exato, é isso que o Divaldo diz. E ele diz assim, que a gente tem que parar com essa competição de dores, né? E passar a ver os aspectos positivos da vida, buscar com confiança nos melhorarmos. Senão a gente vive sempre olhando para o ponto negativo e não vamos melhorar nunca. Sintonizar na saúde e não na doença. Às vezes a gente precisa enfrentar uma multidão de coisas que vai contra o nosso desejo de nos melhorarmos. Às vezes você está fazendo um movimento e as pessoas te desanimam, mas acontece. E aí? E aí é teu papel, sabe? Ter fé, ter confiança, ninguém pode te carregar. Se manter firme, né? E esse sentimento, essa confiança de que tudo vai dar certo, influi no nosso pensamento, né? E nós, então, nos reformamos. Tá? Mas não podemos esquecer também, uma vez ultrapassado o problema, ultrapassada a dor, atingida a cura, agradecer também, né? Porque dos doentes que Jesus curou no Evangelho, poucos agradeceram. Né? A história dos leprosos que ele cura, um só. Apenas um volta. E muitos retornaram a ficar doentes, né, Jean? Exato. Porque o que o Canais falou de início, a doença é um sintoma. Algo está provocando essa doença. Se eu simplesmente melhoro fisicamente, mas o meu interior não reflete essa mudança, logicamente, mais tarde eu vou ter uma outra doença, vou desenvolver outra espécie de doença. Então é importante a gente enfrentar muitas vezes uma multidão de coisas contrárias, mas continuar buscando, não desistir. Quando o Gia falou do exemplo dos leprosos, eu lembrei do exemplo do cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, que também está lá no Evangelho, e no livro de Marcos, no capítulo 10. Que o cego Bartimeu, ele inclusive ia ser preso e pediu que por favor não o prendessem, porque ele queria encontrar Jesus, porque ele tinha certeza que se ele encontrasse Jesus, como a mulher, ele tinha muita fé. E a multidão escorraçava ele, sai daqui, né? Você está incomodando. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, olha para mim. Lá no meio da multidão saiu gritando. Todo mundo escorraçando. Mas ele não desistiu. E Jesus parou no meio da multidão e disse, quem me chama? Vou até ele. E aí, realmente, Bartimeu, né, é curado. E os milagres de Jesus, muitos são explicados também numa das obras espíritas que se chama a Gênese, né? Sim. Que é importante para quem tem curiosidade e gostaria de compreender um pouco mais. Mas olha o quanto é bonito a gente usar os exemplos do Evangelho para encontrar Jesus, para segui-lo e para nos curarmos. E esse simbolismo do cego, muitas vezes nós adoecemos da cegueira não física, mas a cegueira para muitas situações em que nos colocamos, uma cegueira moral, uma cegueira psíquica, que a gente não consegue ver a solução que está à nossa frente. Basta mudança de atitude. E as parábolas de Jesus, na sua simplicidade, permitem que a gente mergulhe nelas e extraia o ensinamento. Né? Às vezes parecem histórias infantis se nós não nos debruçamos sobre o real significado daquilo. Então, o cegueiro, a passagem fala no homem cego. Aí a Nice nos alerta que a cegueira não é só a cegueira da alma. Aquela reflexão leva para muitas coisas. E a história de Bartimeu é interessante porque ele era alguém que vivia à beira da estrada, coletando esmolas, próximo a um local onde as pessoas se reuniam para orar. E ele começa a escutar sobre Jesus, escutar aquele burburinho, aquela história, e é isso que leva ele a buscar o Mestre. Então, embora tendo a limitação dele, ele absorve a pessoa de Jesus
o seu caráter, a sua personalidade, e vai até ele em busca da doença. Tem muito significado, muita reflexão com uma simples parábola de Jesus. Ele enxerga Jesus. Exato. Mesmo sendo cego. Mesmo sendo cego, ele enxergou. Porque ele não era cego fisicamente, mas a alma dele enxergava. Nice. Há pessoas que sofrem com doenças, algumas a vida toda, outras por um período, e outras se curam rapidamente, outras buscam essa cura a vida inteira. Será que há um planejamento quanto ao tempo que temos que passar por uma doença? O que o Espiritismo fala sobre isso? Bom, a gente já falou que a doença está vinculada à lei de causa e efeito. E aí precisamos distinguir esses dois tipos de adoecimento. Aqueles que nós temos como efeito de causas desta encarnação, de nossa má postura diante da vida, de situações, nosso contato com energias negativas e pesadas, isso acontece, o adoecimento, durante o tempo em que nós estivermos com essa postura. No momento em que nós conseguirmos fazer a mudança íntima, tomarmos o remédio do médico Jesus com seus ensinamentos, é o tempo necessário para passar por aquele adoecimento e aprender com essa situação de adoecimento. Mas aquelas outras doenças que nós trazemos como resgate de outras vidas, dos males que nós tenhamos feito a outras pessoas, as lesões que causamos ou a nós mesmos, essa sim existe um planejamento. Nós já reencarnamos com o planejamento daquele adoecimento que será o resgate, a cura da alma, né? Não um castigo, a cura da alma. Mas tem o adoecimento planejado e o tempo necessário para que isso aconteça. Mas até esse tempo necessário, ele pode ser modificado. O apóstolo Pedro nos diz: o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós não precisamos resgatar as nossas faltas do passado só através da dor. Nós podemos resgatar através do amor, da prática do bem, da prática da caridade. Todo o bem que nós fizermos estará servindo como suavizante, atenuante daquele adoecimento que nós precisamos passar. E até a cura pode vir antes do tempo pré-determinado, em função do nosso contato com o bem, com Jesus, com o amor, na prática da caridade e dos seus ensinamentos. Então, nós podemos resgatar não só pela dor, mas também pelo amor. E Jesus prefere que a gente faça o resgate pelo amor. Jesus não se cansava de nos prescrever o amor como a medicação mais potente. Tem até uma frase, uma brincadeira que diz assim: se está com problema, coloca muito amor. Se não resolveu, coloca mais um pouco. Porque o amor realmente, como a Naice disse, cobre a multidão de pecados. É Ele que nos cura. E Jesus tinha muita confiança em nós, né? Jesus tinha confiança no ser humano. Porque ele dizia que nós também somos deuses. Que podíamos fazer tudo que ele faz e um pouco mais. Basta que nós queiramos, que nós busquemos. É evidente que nós temos uma caminhada para chegar até lá. Mas ele dizia a todo instante que nós também somos deuses, nós somos o sal da terra. Ele, além de nos prescrever o caminho certo para termos a saúde, ele era alguém que tinha plena confiança em nós. Nós também temos que ter essa mesma confiança nele para vencer as nossas adversidades da vida. Plena confiança em Jesus. Ele nos disse: se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Moveria, não montanhas físicas, né? Moveria essa montanha de coisas que a gente acaba acumulando sobre as nossas cabeças, né? As doenças, as dificuldades. Então, que se a gente tivesse um grãozinho de mostarda de fé, se a gente amar, se a gente tiver fé... o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é o que mais nos atrapalha. E que tamanho tem um grão de mostarda? Ele pode ser a sementinha da mostarda, um pó. Ele é um pozinho. Mas é importante que a gente tenha, né? Tenho. E use. E use primeiro consigo, Mona Lisa. Eu vou te atrapalhar só um pouquinho. Que a gente use primeiro conosco, porque às vezes a gente está tão preocupado, muitas vezes,
em olhar para fora, esquece de olhar para dentro. Quando Jesus nos recomendava amar ao próximo como a si mesmo é preciso amar. Primeiro a si mesmo, depois estender esse Então, amor ao próximo. O amor deve ser aplicado para comigo. Se eu estou doente, eu tenho que me amar. E quando eu me amo, eu busco a cura, eu busco a solução dos meus problemas. Quando eu me amo, eu me cuido. Agora, se eu não me amo, como é que eu vou me curar? Exatamente. O amor é fonte de luz. Se ele nasce dentro de nós, nós somos os primeiros a serem iluminados. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema O Médico Jesus, tema fantástico, né? E se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, através do telefone 2049 1200 ou pelo WhatsApp 2049 1212 ou ainda pelo Facebook da rádio, onde você pode deixar sua mensagem através da live, né? Do que o programa está passando direto. Jean, como é que estão as participações dos nossos ouvintes? Muitos ouvintes se manifestando aqui na nossa live. A Maria Lúcia Lemes, o João Dias, Nelson de Souza, esses são sempre nossos ouvintes sinceros. Ouvintes, A Lúcia de Curitiba, Luciane Smoger de Curitiba, nos mandando um bom dia, desejando paz. Temos também o nosso amigo Ailton de Tubarão, a Clair, a Maria Amabile, Vanessa Pesato, Zaira Comim, Sônia Maria Fortes. Desculpe, não vou conseguir registrar todos, porque são muitos realmente as manifestações. A Solange Chandra dizendo que o tema é muito interessante, muito importante. E mandar um abraço especial para a nossa amiga Sandra Fontana, que está fazendo aqui referência ao nosso lar, que frequenta há muito tempo e nos lembrou aqui como palestrantes de lá. Um grande abraço a Sandra. E sempre que desejar, o nosso lar está com as portas abertas, assim como as demais casas, né? Queremos agradecer a participação, né, dos nossos ouvintes que estão interagindo conosco. E também de quem está aqui debatendo, da Nice, da Paula, do Jean, né? Muito obrigada. E se você perdeu o começo do programa de hoje ou desejar assistir o programa, os anteriores, né? Todo sábado tem. Lembramos que todos os programas estão disponíveis na página do Facebook Hora Espírita Chapecó. E também, a partir desse ano, nós temos um canal no YouTube, né, Paula? Yes! Por isso, convidamos você, amigo, a se inscrever lá no canal, Hora Espírita Chapecó. É clicar no sininho, né? E ajuda a divulgar essa doutrina esclarecedora e maravilhosa. Essa criação do canal do YouTube foi a pedido dos nossos ouvintes, que às vezes não conseguiam acessar pelo Facebook, só conseguiam nos ouvir pela rádio. Depois eles queriam ouvir de novo, não podiam. Aí a gente disse, não, vamos atender essa demanda então. E aí o grupo se organizou para ter, então, no YouTube também, os vídeos das nossas lives do programa no sábado. Que legal. Uma colocação que a nossa ouvinte, Solange Chandra, faz aqui. Ela diz o seguinte: entendo que muitas vezes a cura vem da nossa caridade para com os irmãos, pois ao ajudá-los, nos esquecemos dos nossos problemas. E, de fato, a caridade é o amor na prática. Né? Isso mesmo. A gente tem que exercitar o amor. Amor em ação, né? Isso. E quando a gente sai em prol do outro, a gente esquece aquela dor e a gente percebe que a dor do outro às vezes é muito maior que a nossa, né? Então isso é o amor de verdade. Uma forma de nos ajudar é ajudando os outros. A gente estará Acho que é a melhor forma de nos ajudar. Mais alguma coisa, Jean? E teve um ouvinte aqui que colocou também, eu não estou achando aqui agora, acho que é o Nelson, que faz essa observação, que exatamente Jesus dizia ao final quando ele curava, que era a fé daquele que ele curou que havia curado, não ele. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ainda ele dizia, vá e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Muda a tua postura diante da vida. Porque senão tornarás a adoecer. E eu queria mandar um abraço para a mãe da Roseli Ferrari, que nos escuta todos os sábados. Então, um abraço para ela. Um abraço para ela. E antes de ir para a próxima pergunta, Paula, você queria dar um recadinho? Já quer falar? Claro. Hoje à tarde, olha como é importante. A gente vai estar em Planalto, no Rio Grande do Sul, também divulgando a doutrina espírita. Hoje à tarde o Marcelo, nosso colega Marcelo Detone, e eu estaremos lá falando sobre o tema imortalidade da alma. A palestra vai ser às 2h da tarde, no auditório do posto de saúde de Planalto, que eles chamam de postão, lá em Planalto. Então estaremos lá às 2h esperando
a população, aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais da doutrina, em falar sobre a imortalidade da alma, que a vida continua e que a gente precisa estar sempre estudando. Então, o pessoal do Planalto que está nos ouvindo estão todos convidados. Todos convidados. Paula, já vamos seguir com você. Analisando o trabalho de Jesus na cura das mais diversas doenças, vemos que ele sempre perguntava se as pessoas queriam ser curadas no final, né? E afirmava, a tua fé te salvou. Mas há outros medicamentos que Jesus usava além da fé para essas pessoas. Quais seriam eles? Jesus tinha, assim, uma lista bem grande de medicamentos, apesar de nós sabermos que a principal é o amor, é a fé, que nos move, que nos modifica, mas ele tinha várias indicações. E eu gostaria de trazer uma em especial que é muito importante na nossa sociedade hoje. E para ilustrar este medicamento em específico, ele narra na história de um paralítico chamado paralítico de Cafarnaum. Ele estava numa casa pregando e lá estavam os amigos, os curiosos e também os fariseus, aqueles que gostavam de procurar alguma coisa para incomodar Jesus. E aí abriram o telhado da casa e desce um paralítico pelo teto. E aí o paralítico desce e diz, mestre, né, ele veio aqui procurar a sua ajuda e tal. Aí Jesus diz assim, teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estavam lá disseram, mas como assim, que, né? Como é que pode? Ele cura, ele perdoando pecados, isso é uma blasfêmia. E naquela passagem Jesus diz, o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar os pecados. E pergunta para o fariseu, é mais fácil dizer a este homem, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O que Jesus recomendou? Qual foi o medicamento que Jesus usou nessa cura? Se não o perdão. Muitas vezes nós não nos curamos porque não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos. Às vezes a gente busca o perdão externo, mas esquece que tem que se perdoar também. Jesus usa como medicamento, neste caso, o perdão, mas também usa outra coisa. Ele diz para o paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te e anda. Ou seja, tenha ânimo. Tenha vontade, modifica-te, queira. Então, Jesus nos chama a fazer este movimento ativo, a acreditar, a buscar e a ter vontade de mudar. Este é o movimento. E veja que mesmo os fariseus criticando, ou mesmo com todas as dificuldades daquela situação, os milagres acontecem a qualquer momento na nossa vida. Milagres que eu digo assim, não coisas trambólicas. Fenômenos. Né? Mas assim, pequenos milagres que acontecem na nossa vida todos os dias e que a gente precisa valorizar, que é aquilo que o Jean disse antes, que a gente tem que ter gratidão, que a gente tem que olhar para a vida e ver tudo isso. Então, Jesus tinha, assim, prescrições fantásticas, mas entre elas eu destaco a questão do perdão, que acho que é muito necessário para que a gente consiga seguir, para que a gente consiga se melhorar, que a gente se perdoe e que a gente perdoe o outro. Porque às vezes a nossa doença, ela é a somatização desses sentimentos. De rancor quando não se consegue perdoar. O rancor nos torna amargurados, entristecidos e vai causando lesões profundas em nós mesmos, no nosso psiquismo, que aí vem em forma de doença, né? E o perdão não concedido, ele constitui um dos problemas para a nossa evolução espiritual, né? Porque quando nós construímos laços de ódio, laços de raiva e chegamos a planejar desejos de vingança, eu estou armando uma trama espiritual com aquele que é a minha contraparte, que acaba nos unindo. E se nós não somos capazes de resolver isso aqui, né, se não somos, enquanto estamos a caminho, como diz Jesus, enquanto não somos capazes de perdoar enquanto estamos aqui, vamos para o mundo espiritual alimentando essa animosidade e vamos, uma outra encarnação, ser novamente convidados a nos reconciliar. Então, quanto antes nós concedermos o perdão, melhor. E o perdão não concedido, essa mágoa, esse entristecimento, ele acaba, como diz Anais, nos trazendo problemas, né? Esse sentimento vai nos gravando a nossa intimidade. E é interessante o seguinte, né? Que quando nós não gostamos de uma pessoa, nós queremos que ela fique longe. Mas se nós não a perdoamos, ela está sempre no nosso pensamento. Exatamente. Está sempre do meu lado. Dormimos com ela. Dormimos, acordamos, tomamos café com ela e aquela relação que nos é tão tóxica se torna cada vez mais íntima, né? É um veneno.
Agora que nós falamos em veneno, quero dar mais um exemplo de um medicamento que Jesus nos recomenda. Quando ele foi questionado sobre lavar as mãos antes de comer, né? Ele disse assim, mas não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela, porque passa pelo coração, né? Antes de sair pela nossa boca. Então, olha, outra prescrição de Jesus, que a gente cuide o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente age, e não tão somente cuidar o que a gente está comendo, né? Às vezes a gente cuida tanto do corpo. Não sei se a Naice mais pra frente vai falar sobre isso. A cabeça, né? Vai na academia, cuida do corpo, mas esquece de cuidar do espírito. Cuida que eu tô me alimentando, né? Pra não ter muito carboidrato, pra ser assim mais light. Mas o que é que eu estou me alimentando espiritualmente? Vai na academia, malha, mas o pensamento é de mágoa, de tristeza, de rancor. Então a gente tem que pensar que nós temos que cuidar do corpo, sim, né? Mas também cuidar do nosso espírito. Tem até uma frase que circula pela internet que é assim: se você pudesse engolir suas palavras hoje, você estaria alimentado ou envenenado? O que nós estamos falando? Se a gente pudesse deglutir os nossos pensamentos, nós estaríamos alimentados ou envenenados? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está emitindo. É o que a gente vai receber de volta. E o pior é que a gente fica ruminando, né? Exatamente. Fica ruminando, fica com aquela ideia fixa e ruminando os nossos maus pensamentos e maus sentimentos. E se Jesus estivesse hoje entre nós, ele não diria só que é o que sai da boca. Em tempos de internet, não só o que a gente fala, mas o que a gente escreve. Muito bem lembrado, Gia, muito bem lembrado. Em tempos aí de intolerância, que parece que ninguém pode ter opinião contrária, que ele é meu inimigo, a gente lê coisas que nos entristece muito, porque, na verdade, nós temos visões de mundo diferentes, cada um tem o direito de ter um pensamento político, social, ou uma opinião de determinado assunto, sem precisar fazer com que o outro engula a nossa opinião, né? Sem fazer com que ele se torne meu inimigo porque ele pensa diferente. E a gente vê nas expressões, não ditas, mas escritas, coisas que nos entristecem todos os dias, né? E que sintonia que acontece ali, né? Todos entram naquela sintonia de revolta, de raiva, de rancor, de disputa. É uma sintonia que abre as portas, inclusive, para a espiritualidade inferior. E aí acontecem os processos de adoecimento espiritual, de obsessão, de perturbação espiritual. Porque todos estão nessa sintonia de rancor, de mágoa, de raiva, de disputa, enfim. É justamente o contrário do remédio prescrito. O perdão, a humildade, a caridade, a paciência, a tolerância, são todos os remédios prescritos, né? Fora aquele que não é nem comprimido, né? Se chama orai e vigiai. Que esse é o tempo todo, é quase como um soro que tem que ficar ali o tempo todo. Orai e vigiai. Esse medicamento a gente deve usar todos os dias. Mas vigiai a si mesmo, não é vigiai o próximo. Exatamente. São 8h42. Você está ouvindo o programa Hora Espírita e o tema dessa manhã é o Médico Jesus. Uma vez que a gente recobre a saúde, Gia, como os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo podem nos auxiliar a mantê-la? Então, passei por um problema de saúde, encontrei a cura. Jesus, o médico das almas, me auxiliou nesse processo, ao lado da medicina terrestre. Qual deve ser a minha postura? Há de lembrar do ensinamento de Jesus, quando ele fala: a tua fé te salvou, mas não voltes a pecar. Não voltes a reincidir no erro, porque senão a doença volta. Então o que nós temos que ter é a consciência de que somos imperfeitos e buscar a nossa melhora espiritual. E aí então o Espiritismo nos coloca que para que nós possamos melhorar, nós temos que nos conhecer. Conhecer aonde está a minha enfermidade espiritual, a minha enfermidade de conduta, a minha enfermidade de hábitos. E para isso a gente tem que se conhecer. Porque muitas vezes erramos e isso passa batido, porque aquilo já é rotineiro. Nós não temos condições de refletir sobre o que praticamos. Então o autoconhecimento vem de uma atitude diária em que nós devemos sondar o nosso íntimo. Ao deitar, por exemplo, passar em revista o meu dia, ver as minhas atitudes, me questionar.
Em algum momento será do meu dia eu fiz algo contra o meu irmão que eu não gostaria que fosse feito para mim? Quais foram, durante o dia, desde o momento que eu levantei da cama até o momento que eu fui deitar, como foi o meu proceder? E buscar, nessa autoanálise, aonde eu estou errando, aonde eu devo melhorar. E aí, buscar forças para melhorar-se. Porque já diz Allan Kardec que nós espíritas não somos melhores que ninguém, mas que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, não é aquela criatura perfeita, aquela criatura que já tem uma aura angelical. A criatura aqui no mundo que está seguindo os passos do Mestre Jesus não é a perfeita, é aquela que está fazendo um esforço sincero para se melhorar. Então nós devemos buscar isso. Não a perfeição, porque nós somos imperfeitos. Está trabalhando. Mas esforço para domar as nossas más inclinações e melhorar. Essa é, se Jesus pudesse nos falar com a linguagem atual, a linguagem terrestre, a linguagem do século XXI, talvez ele nos falasse isso claramente, porque lá no passado ele teve que deixar aquelas belas parábolas, porque nós sabemos que não seria entendido se ele viesse com uma linguagem como a de hoje. Então, me curei, aliviei as minhas dores, não peques mais, ou seja, se melhore. Busque a melhora interior. Alguém quer complementar? Acho que o Jean foi muito feliz na explicação, é isso mesmo. A gente tem que se conhecer e buscar se melhorar. Não errar de novo naquilo que a gente já errou e já corrigiu. Ah, eu sou assim mesmo. Não é. Não. Não é. Tem gente que usa, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. A síndrome da Gabriela, né? Não. Então a gente quer aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez ao nosso apoiador recebido, né? Que possibilita que esse programa vai ao ar todos os sábados, a Escala Construtora. Então vamos chamar o nosso mensagenzinha da Escala para a gente possa escutar juntos. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. São 8 horas e 46 minutos. Estamos apresentando o programa Hora Espírita com o Médico Jesus. Vamos dando início, continuando o nosso debate. Nice. Estamos falando de saúde, falamos que amanhã é o Dia Mundial da Saúde, né? O que as casas espíritas podem oferecer ao doente como tratamento de saúde? Primeiramente, aquela consulta, né? Que a gente gostaria de marcar com Jesus, é um encontro, né, com a espiritualidade superior, nosso Mestre Jesus e os mentores espirituais. Isso se dá através das palestras nas casas espíritas, as palestras na doutrinária espírita, que tem por objetivo esclarecer, consolar e iluminar, né? É justamente através da palestra, dos esclarecimentos, sempre baseados na mensagem de Jesus do Evangelho ou em alguma outra obra importante espírita, mas esclarecer sobre nossos erros, nossas falhas, nossas imperfeições, né? Nossos vícios da alma e como a gente pode estar mudando essa atitude, melhorando a nossa sintonia espiritual, para estarmos recuperando a nossa saúde física, mental e espiritual. Essas palestras nos esclarecem sobre todas essas causas das nossas aflições, nos esclarecem sobre vários ensinamentos de Jesus, trazendo aquela mensagem dita por parábola, para que ela fique na nossa vida diária, que ela consiga nos transformar, que a gente possa interiorizar esses ensinamentos. Essas palestras também nos consolam das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nos auxiliando a sair daquele pensamento de doença, de dor, de sofrimento e sintonizar com a paz, o amor e a humildade. Nos coloca que nunca estamos sozinhos, que nós temos um mentor espiritual junto de nós, nosso anjo da guarda, e ainda o auxílio de outros espíritos iluminados, né?
nos coloca que não há erro ou pecado, se quisermos chamar assim, que não possa ser resgatado, que não possa ser recuperado. E que, portanto, não precisamos carregar as culpas nos atormentando e adoecendo terrivelmente. Nos esclarece também que a morte é apenas uma passagem nas nossas perdas, nos nossos sofrimentos com as perdas de entes queridos, que é uma passagem para um plano espiritual, muitas vezes numa condição melhor do que a pessoa estava aqui na Terra, né? Essas palestras também nos iluminam através da oração, que é justamente a fala com Jesus, é a consulta com Jesus, mas também o agradecimento. E a oração, ela nos traz uma fonte de luz que vai refletir no nosso organismo físico, recuperando inclusive as nossas células adoecidas, né? E também a iluminação segue com a água fluidificada, que é o medicamento prescrito pela espiritualidade. Então, as pessoas levam uma garrafinha de água com o seu nome, colocam lá, e durante a palestra aquela água recebe a energia espiritual que aquela pessoa precisa para o seu adoecimento. E a pessoa leva a água para casa e vai tomando aquela água e vai recebendo essa medicação energética. E na casa espírita existe o momento do passe, que é a aplicação de bioenergia. É um momento em que os médiuns passistas, médiuns, são aqueles que servem de intermediários entre o plano espiritual e o material. Através deles fluem as energias dos bons espíritos e essas energias são aplicadas nas pessoas, como Jesus fazia as curas, como Jesus nos ensinou, através da imposição de mãos, com fé, com a oração, os médiuns passistas vão passar essa energia até a pessoa que está necessitando, para assim renovar-se, renovar a sua energia, renovar a sua sintonia espiritual. Mas é bom lembrar que não basta receber o passe, sair ali fora da casa e já sintonizar com energias negativas. Volta a se sujar, né? E também nós temos o atendimento fraterno na casa espírita, que quando a pessoa está perturbada, está desorientada, ela precisa uma consulta mais particular ainda, para falar da sua dor, do seu problema, do seu sofrimento, existe o atendimento fraterno, onde médiuns preparados, pessoas da casa, né, que fizeram estudo, fizeram preparo, vão ouvir a pessoa em particular, vão acolher essa pessoa e vão lhe dar as orientações do tratamento espiritual, que é justamente assistir palestras, fazer orações, tomar a água fluidificada, receber o passe e a prática do evangelho no lar, que é justamente o momento em que a família reunida abre o evangelho e entra em contato com Jesus através dos seus ensinamentos, o que vai auxiliar a família a estar modificando as suas atitudes erradas, né? Então, é desta forma que acontecem as curas espirituais. Não existe nenhum milagre, nenhum fenômeno, nenhuma cirurgia que corta, nada disso. É feito o tratamento espiritual nas casas espíritas desta forma. Palestra, passe, água fluidificada, orações, atendimento fraterno quando necessário e a prática do evangelho no lar. E quanto custa um atendimento lá para o nosso cliente? Aí é que está, o atendimento na casa espírita é completamente gratuito. Não há cobrança. Federada, como são as casas espíritas, né? É tudo gratuito, como Jesus prescreveu. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, mesmo os médiums, né, que atuam com mediunidade, sempre de maneira gratuita, sempre de maneira educada. A nossa amiga Sandra, aqui, que é a nossa colega do programa, fala exatamente dessas consultas com intermediários, com médiums, que é bastante comum em nossos dias. E por que a Nais falasse um pouquinho sobre isso, rapidamente?
Então, o atendimento que a Casa Espírita faz hoje não é mediunizado, né? O atendimento fraterno é feito com a pessoa com uma sintonia boa, onde ela recebe a intuição espiritual. Mas os médiuns na Casa Espírita, aqueles que incorporam, eles fazem um atendimento aos espíritos sofredores. Assim como as pessoas vêm na casa trazendo suas dores, seus sofrimentos, nós compreendemos que os espíritos que estão ali em processo de perturbação e obsessão daquelas pessoas também são seres como nós, que precisam de acolhimento, precisam de amparo, precisam de encaminhamento. Então, aí esse médium serve de intermediário para tratar o espírito nas reuniões mediúnicas. Mas não é feito esse tipo de atendimento mediunizado para quem Não. busca a casa espírita. Isso precisa ficar claro para não confundirmos. Né? Exatamente. Não confundir. Então, quem for a uma casa espírita vai receber um atendimento normal, tranquilo, conversa. sem nenhum fenômeno, sem nenhuma estripulia. Uma conversa tranquila, serena e afetuosa, como a que nós temos aqui durante o programa. Ninguém deve ir à casa espírita esperando que vá... Os guias espirituais vão trazer uma resposta. Não. Não. O Evangelho já tem as respostas. Basta que a Exatamente. gente busque Jesus. E, inclusive, a espiritualidade superior auxilia no atendimento fraterno, de uma forma intuitiva, de uma forma tranquila, que a pessoa nem percebe que está sendo auxiliada, né? Assim como qualquer pessoa faz sua prece lá na sua casa, e lá, se ela faz a prece com fé, ela também vai estar recebendo o auxílio dos mentores espirituais. Lembrando também, né, Naice, que se eu faço um tratamento com o meu médico, nada impede de eu fazer um tratamento espiritual também. Os dois juntamente, né? Exatamente. Às vezes a doença está tanto tempo impregnada na pessoa, a doença da alma, que ela somatiza no corpo, sendo necessário o tratamento com a medicina. Os médicos também são agentes de Jesus. Exato. Né? As É mãos. preciso medicação, é preciso tratamento, é preciso todas as orientações médicas para tratar o corpo físico juntamente com o tratamento espiritual, para tratar a parte espiritual. A medicina também é obra de Deus, né? Então, nós devemos recorrer a ela e jamais alguém numa casa espírita dirá para a pessoa que ela abandone O o tratamento com o médico, até porque o próprio Chico Xavier, quando ele teve os seus problemas de saúde, a quem ele recorreu? E teve vários, né? Vários, recorreu sempre. A medicina operou-se com médicos, não se valeu de pessoas que fazem um trabalho diferente, sempre recorreu à medicina terrena. Nós precisamos complementar os tratamentos, né? Exatamente. Tratamento Complementa o convencional, tradicional e tratamento alternativo, como é que a gente pode chamar? Lembrando que a casa espírita, além de ser uma oficina onde a gente trabalha, além de ser uma escola onde a gente vai para estudar, a casa espírita também é um hospital. E tudo isso que a Naice coloca do passe, da água fluidificada, isso tudo já foi comprovado cientificamente, que a bioenergia tem sim um efeito muito positivo no nosso corpo. Basta que a gente procure compreender e usar. Inclusive, muitas vezes no atendimento fraterno, a pessoa é orientada a consultar um médico. Exatamente. São 8 horas e 57 minutos. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas passou muito rápido, né? Gê, como é que tá as nossas participações? Muita gente participando. O João Paulo participando aqui do nosso programa, nos dando um bom dia e dizendo que mora em Chapecó e pedindo que eu queria uma pensa para minha família. Eu provavelmente está pedindo uma prece. Queria uma prece para sua família, que Deus abençoe toda a minha família. Sinta-se tão abraçado por nós. E um grande abraço a todos que participaram, e a gente não pode registrar todos, porque senão a gente Seria injusto, iria até às 11 da manhã, colocando todos os recados aqui. Pois é, já estamos chegando, bem dizer, ao final, né? 8 horas e 58 minutos. E o tema dessa manhã foi o Médico Jesus. A gente não tem pretensão de esgotar esse assunto em um único programa, que é muito extenso, né? Mas gostaríamos de indicar o ouvinte que se interessa pela doutrina espírita e que deseja conhecer um pouco mais sobre esse assunto e sobre a doutrina espírita, onde ele poderá encontrar informações, Gia? Bom, então nós temos várias casas espíritas em Chapecó.
Então vamos falar de cada uma delas rapidamente. Temos a Casa Espírita Amor e Caridade, que fica no bairro Palmital, na rua Araucária, 276D. Temos a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que é a casa mais antiga de Chapecó, mais de 60 anos, que fica na rua São Pedro, bairro Passo dos Fortes, próximo à rodoviária. Temos a Casa Espírita Gotas de Luz, do bairro Pinheirinho, na rua Guilherme da Silva Almeida, 99E. Temos a Casa Espírita Leocádio José Corrêa, que fica no bairro FAP, próximo a no Chapecó, rua Nelson Catalã, 76D, bairro FAP. Temos a Associação Espírita Nosso Lar, que é no bairro Santa Maria, rua Borges e Medeiros, 885D. E temos a Casa Espírita Seara da Caridade, que é a segunda casa espírita mais antiga de Chapecó, na rua São Pedro, 1276D, no bairro Passo dos Fortes, próximo à garagem da Tiquim. Em todas elas, as diretrizes, as práticas estão em total consonância com a doutrina espírita, dentro do que foi falado aqui. A forma de atendimento, a forma de conversa, a forma da terapêutica oferecida é uniforme porque está exatamente alinhada com o movimento federativo da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado, Jean. E nós queremos agradecer aos ouvintes, né, a participação. Muito, muito, muito obrigada. E vamos nos despedindo, né? Muito obrigada, Nais, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana aos nossos ouvintes. Obrigado, Pola. Obrigada a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Desejo também um excelente final de semana e nos encontramos à tarde em Planalto. Lá em Planalto, não vamos esquecer. Jean, muito obrigada. Obrigado, um bom dia, um grande abraço a todos os amigos, todos aqueles que participaram aqui da nossa live. Desculpa a gente não poder referenciar todos, mas realmente o tempo não permite isso. Mas um grande abraço a todos e um excelente fim de semana. E vamos nos despedindo. Muito obrigado pela participação e um ótimo, maravilhoso sábado e até sábado que vem. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.